Cidade devorada. Reino dos Homens-Fera. Ragnar estava quase feliz, pela primeira vez em meses ou mais. Como chefe de um vilarejo menor, ele já foi muito feliz, mas do colapso em diante, não tanto. Agora ele estava sozinho nas ruínas, e o ser poderoso e profano que literalmente o quebrou e refez, se foi. Homens-tigre não eram conhecidos por sua covardia, mas uma figura solitária era vulnerável aqui. Ele olhou em volta para encontrar um lugar para se esconder. E então aquele buraco terrível na realidade reapareceu, e uma mão esquelética apareceu, e gesticulou para que ele viesse em sua direção. Ele não se moveu mesmo depois que a mão se retirou. A humana, Vanisa, ela disse que era seu nome, passou pelo buraco, e olhou para ele como se fosse um idiota. O que você está fazendo aqui? Você quer ser comido? Ela perguntou. Ele olhou para ela em silêncio. Meu mestre diz que prefere não ter que encontrar um novo guia, então você pode passar por aqui se você puder se comportar. Sim, ele diz que você pode comer alguma coisa. A atração por comida era poderosa, mas um portal como aquele era algo desconhecido. Uau, um pouco covarde, hein? Ela perguntou. Olha, vou te contar isso porque, ainda quero você para meu roupão de banho. Mas por lá talvez seja o céu. E se ele disser que não vai te machucar, ele quer dizer isso. Agora você quer fazer ele ficar bravo? Tudo bem. Ele disse. Mostre o caminho. Vanisa. Ele disse enquanto olhava em seus olhos loucos. Ela girou nos calcanhares, e saltou como um cervo, e Ragnar a seguiu cautelosamente, passando pelo portal à sua frente, e encontrando-se em outro lugar. Um lugar inimaginável. Tanto quanto ele podia ver, havia colinas verdes, árvores, havia um lago próximo que tinha água limpa, nada do musgo verde que os tornava intragáveis. Imortal em seu país, ele instantaneamente caiu de joelhos, e depois caiu para ficar de quatro atrás dos dois. Mesmo vendo Vanisa de costas para ele, ele ficou tão emocionado que nem conseguia pensar nela como comida. Tudo o que podia fazer era tocar a grama, e a terra macia e fértil abaixo dele, era como seu país quando ele era jovem. Você não mentiu. Humana. Vanisa. Isso é o paraíso. Ele disse em sua voz áspera de tigre. Ele mastigou a grama, e apertou a terra macia entre seus dedos peludos, deixou-se cair de barriga para frente, e saboreou uma sensação que não tinha há muito tempo. O esqueleto ao lado do humano não lhe deu atenção, apenas riu em tons baixos e nobres enquanto o homem-tigre, predador feroz, rolou como um gatinho até ficar deitado de costas. Como? Como perdemos isso? Fomos amaldiçoados pelos deuses. Ele perguntou suavemente. Vocês mataram. Ainz disse sem rodeios. O que? Ele perguntou, estupefato. Eu disse, vocês mataram. Ainz respondeu. Eu ainda não entendo. Ele disse. Chama-se cascata trófica, é o colapso ambiental devido à influência desestabilizadora da chegada ou saída de uma espécie, ou alguma outra forma de mudança localizada que resulta em uma mudança. Se um rio seca, alguma coisa pode viver dos peixes. Bem, não. Ele disse. Então as coisas que viviam dos peixes precisam de outro alimento ou morrem, certo? Ele perguntou. Claro. Ele respondeu. Portanto, se eles começarem a comer outras coisas, a população dessas coisas pode cair, ou mesmo desaparecer, e então outras formas de vida que precisam comer essas coisas também morrem, ou as espécies que comeram os peixes morrem porque não podem comer nada mais, mas então a vida que precisava dessa espécie também desaparece. Cada forma de vida está interconectada de alguma forma, e quando o equilíbrio muda com a destruição de um organismo por qualquer motivo, pode ter um efeito ainda maior em todo o resto. Em seu caso, seu povo se tornou muito, comeu demais, e destruiu a própria terra que o sustentava, na tentativa de manter sua população. Francamente, toda a vingança que os humanos desejam de você, vocês estão dando a eles, vocês mesmos. Ele disse. Mas a expedição. Ele começou. Ainz riu. Não teria mudado nada. Não por muito tempo de qualquer maneira. Havia simplesmente muitos de vocês. Vocês tomam muita água para satisfazer sua sede. Vocês precisam de muita carne para alimentar todos vocês. Mesmo se vocês tomarem todo o reino dracônico em um dia, seus invasores estavam comendo sozinhos a maior parte do que eles tomaram,
e embora o reino dracônico não fosse especialmente forte, em relação a vocês, o Império Baharut, a Teocracia Slane e a Terra Estize são dignos de nota. E uma aliança combinada teria tirado suas novas fazendas de carne com relativa facilidade em 2 anos, e não há chance de eles permitirem que vocês compartilhem uma fronteira com eles. Reestize tem uma população de milhões, eles podem colocar centenas de milhares em uma batalha, apoiados por 60.000 cavaleiros imperiais Baharut, e a maior parte das escrituras da teocracia, as guildas de aventureiros, e elites de todos os 3 reinos, e eles nem precisam invadir, apenas privá-lo de suas fazendas. E vocês morrerão de fome como um povo e se virarão uns contra os outros novamente. Mesmo que eu não fizesse nada, o reino dracônico seria sua última resistência. Dentro de 50 anos, duvido que restassem 2.000 homens-fera em todo o seu reino. Aqueles que não foram comidos por outros, ou morreram da doença das manchas vermelhas, ou morreram em batalha tentando segurar a comida por mais um dia, acabariam sendo caçados por aventureiros vingativos por recompensas. Dentro de 100 anos, todo o seu reino será extinto se nada mudar. O homem-tigre ouviu tudo isso deitado de costas, a sensação maravilhosa da grama, a sensação do ar perfeito da primavera, sem poeira soprando em seu nariz ou sufocando seus pulmões. Em algum lugar próximo ele ouviu o som de uma cachoeira, e estava realmente espirrando, não o som constante de glom, de um lodo verde irregular caindo na água abaixo. Nós nos destruímos. Ele perguntou, mal podia acreditar em seus ouvidos, era horrível pensar nisso, mas parecia tão absolutamente certo. Você tem certeza disso? Ele perguntou suavemente. Eu tenho. O rei feiticeiro respondeu. Como? Ele perguntou. Eu já vi isso antes, em outro mundo em que estive, anos e anos atrás. As pessoas de lá se destruíram destruindo o mundo de que precisavam para sobreviver. Tolos, tolos profundos, eles envenenaram o ar que respiravam, a água que bebiam. Se uma espécie era inconveniente, ela foi levada à extinção intencionalmente ou por acidente, com indiferença em relação ao seu próprio impacto sobre eles. Eles tinham um grande parque, quase tão grande quanto alguns países, e quase foi destruído pela erradicação de seus lobos. Então, décadas depois, eles trouxeram os lobos de volta, os lobos comeram os veados, a redução dos veados permitiu que as plantas voltassem, as plantas acabaram com a erosão do solo, o solo se manteve firme permitindo o rio fluir com firmeza e consistentemente. Os peixes voltaram e cresceram, os castores voltaram e criaram novos nichos para uma nova vida prosperar, os ursos voltaram quando as árvores com frutos voltaram, eles salvaram tudo lá. Apenas com a introdução de alguns lobos que restauraram o equilíbrio predador-presa. Mas não foi o suficiente para sempre. No final, aquele mundo morreu engasgado com sua própria fome excessiva, e indiferença pela riqueza que já possuíam. Ainz virou-se para encarar Hargnan, e apontou para ele, seu dedo esquelético parecendo ser o da própria morte decretando que era a sua hora. Seu povo fez a mesma coisa consigo mesmo, e tudo o que você estava fazendo ao atacar o reino dracônico era expandir a destruição, e atrasar seu fim em algumas gerações, no máximo. Estamos condenados, então? Hargnan perguntou, enquanto sua mente girava além do impossível enquanto imaginava o ser eterno diante dele, não como um mero viajante do mundo, mas um viajante de mundos. Ele sentiu sua dúvida se dissipando. Este ser, o que quer que fosse, falou a verdade. Não, disse Ainz. Ele estava prestes a perguntar o que poderia ser feito quando percebeu. Ele nunca se preocupou em perguntar à figura esquelética seu nome. Quem é você? Hargnan perguntou com medo e temor trêmulo. Eu sou o rei feiticeiro, Ainz ou Algon, governante do reino feiticeiro, no norte da teocracia Slane, leste de Reestize, sudoeste do Império Baharut. Ainz respondeu. E para responder à sua próxima pergunta, isso. Ele abriu os braços. É uma fração do reino que meus amigos e eu criamos, minha casa. Vocês criaram isso? Ele perguntou. Vocês são deuses. Sua voz grave era áspera e baixa, mas mesmo isso não conseguia esconder a admiração inata que o homem-tigre sentia. Isso importa? Ainz perguntou. A pergunta importante é aquela que você ainda não fez, e é como seu destino inevitável pode ser evitado. Diga-me, Hargnan, o que você estava fazendo, antes de tudo desmoronar? Ainz perguntou educadamente. Eu era o chefe da tribo Great Mal, tínhamos uma aldeia,
não grande o suficiente para chamar de cidade, mas maior do que a maioria das aldeias. Grande o suficiente para que eu não tivesse que viver a vida sendo estúpido e ignorante desde que tínhamos alguns professores, bons o suficiente para eu entender o que você diz sobre esses fracassos. Ele disse quase na defensiva. Vanessa observava tudo isso com uma expressão curiosa no rosto. Majestade. Ela começou enquanto se ajoelhava com os olhos baixos. Você perdoaria algumas palavras deste humilde servo? A sobrancelha mental de Ain se animou, sua habilidade com a linguagem continuou a melhorar como sua leitura, e como suas interações com sua própria compreensão mais formal da linguagem exigiram que ela se adaptasse a ele. Ele estendeu a mão, e segurou seu queixo, e inclinou seu rosto para cima, seus olhos estavam claros, e sem nuvens, pelo menos enquanto ela manteve aquele olhar. Preguiçosamente, ele se perguntou se continuaria a crescer ao longo do tempo, ou se ela regrediria quando eles se separassem. Vá em frente, fale tranquilamente, Vanessa. Ele disse. Senhor, esta humilde garota não o conhece há muito tempo, mas um bom servo deve conhecer a mente de seu mestre, e acho que estou começando. Ela disse suavemente. E? Ele perguntou. E eu acredito que Sua Majestade vai se oferecer para salvar seu país, estou certo? Ela perguntou suavemente. Eu vou. A terra pelo menos, seu reino é outra questão. Se um reino muda o suficiente, ainda é o mesmo lugar. Ele perguntou filosoficamente. Senhor, meu Deus. Depois de tudo que eles fizeram. Ela começou a dizer, mas ele colocou um dedo em seus lábios, e o movimento dele cessou. Você confia em mim, Vanessa? Ele perguntou. Mais do que tudo. Ela respondeu com paixão ofegante em sua voz. Então confie em mim quando digo que o que faço é necessário, não apenas para vingar seu povo, mas para salvar a própria terra, e garantir que uma segunda devastação de seus vizinhos nunca aconteça novamente. Até agora, cada um daqueles que invadiram seu país está morto, ou morrendo, já que as cidades foram aniquiladas, e as aldeias sem dúvida também foram exterminadas, e claramente todos os que foram levados cativos desejam estar entre os mortos enquanto meus servos esmagam sua vontade restante de existir ou resistir. Ains disse com firmeza, fechando a mão esquelética em punho para dar ênfase. Contente-se com uma vingança final, uma que destrua o centro de sua corrupção de uma vez por todas, e então tudo será posto em ordem, e será hora de voltar para casa. Disse Ains. Eles são os últimos dos verdadeiramente culpados, serão punidos por isso com horror e dor, e então estará acabado. Vanessa deu um pequeno aceno quase infantil. Se você diz, Majestade. Mas. Eu posso comer alguns deles? Ela perguntou, a perspectiva de vingança e punição devolvendo a loucura aos seus olhos, e com isso, Ains riu, e deu um tapinha na cabeça dela. Não dessa vez. Ele disse. Não sobrará nenhum. Ragnar observou essa interação com curiosidade e medo. A garota humana que ele conhecia como Vanessa estava prestes a defender o extermínio de seu país, e ao ouvi-los falar sobre o consumo casual de seu povo por um humano, sentiu um leve calafrio varrer sua mente, fazendo-se perguntar se talvez ele estivesse sentindo uma sugestão do que os humanos sendo invadidos sentiram. Não foi uma sensação agradável. Ains voltou-se para Ragnar, que ficou de joelhos. É verdade? Ele perguntou. O que é verdade? Ains perguntou em troca. Você vai salvar meu reino? Ele perguntou. Não. Ele respondeu. O rosto de Ragnar parecia desolado por um momento, mesmo em um homem-tigre, a tristeza e a perda podiam ser evidentes, mas então Ains acrescentou. Vou dar a ele os meios para se salvar. Mas primeiro há um preço que deve ser pago por aqueles que são os principais responsáveis por seu colapso. Vou destruir completamente sua capital. Quando isso for feito, então a salvação pode começar para aqueles poucos que sobreviverem. Disse Ains. Por enquanto, vocês dois vão comer e dormir. Ains disse. Eu pretendia fornecer quartos, mas, dadas as circunstâncias, um pequeno acampamento aqui no sexto andar parece apropriado. Alguns minutos depois, após uma breve mensagem, vários servos chegaram trazendo vários pratos. E se ele tivesse alguma dúvida, que Vanessa havia falado a verdade sobre este ser o paraíso, ele não comia tão bem há anos, e mesmo quando ele tinha em quantidade, nada tinha essa qualidade. Quando ele finalmente terminou, e a comida parou,
Ele pensou mais sobre o assunto, e perguntou ao rei feiticeiro: Você não está fazendo isso por nada, está? Ainz balançou a cabeça. Não, absolutamente não. O que você quer? Ragnar perguntou. A primeira é que os ataques aos assentamentos de seres inteligentes devem parar, nem humanos, nem demi-humanos, nem mesmo uns aos outros. A segunda é porque é da natureza de sua população ter que tomar medidas prejudiciais à paisagem para se alimentar, sua população que deve comer carne deve ser mais limitada, você deve decretar controles populacionais rígidos em seus assentamentos, e garantir que não ocupe novamente a quantidade de espaço que estavam ocupando. Vou impor mais mandatos mais tarde, mas basta dizer que tudo isso é para o seu próprio bem, para que seu canto do mundo possa se recuperar, e seu povo não seja mais levado a tal miséria novamente. Ele respondeu. Ragnar olhou para o chão, e pensou sobre isso. Eu sou um chefe sem uma aldeia para ser chefe, todos os meus estão mortos, e enterrados, fomos declarados um fracasso quando nosso tributo de um ataque foi insuficiente, fomos considerados fracos, portanto deveríamos ser exterminados. Suponho que eles deviam estar certos, porque de toda a minha aldeia, só eu sobrevivi. Portanto, não tenho poder para não aceitar seus termos, e se o Capitólio for destruído, ninguém mais o fará. E os outros virão se houver comida envolvida? Ainz perguntou mais ou menos retoricamente. Eles passariam pelo fogo pela mera promessa disso. Ragnar disse com certeza absoluta. Então, quando a capital deles não existir mais, enviarei uma mensagem sobre a terra para chegar aos seus restos mortais, e explicarei minha oferta a eles. Ainz respondeu. Agora durma, e se você encostar em Vanisa, seu desejo por um novo roupão será atendido. De uma forma lenta. Ainz disse categoricamente. Ragnar pareceu mais ofendido do que assustado, e se prostrou diante do rei feiticeiro. Você me alimentou, ela é sua serva, ela está segura. Mais do que isso, você se oferece para salvar o mundo da minha juventude, não vou esquecer isso. Ele suspirou enquanto mantinha a cabeça baixa. Eu como carne para viver, estou bem alimentado, por que eu a comeria agora? Ele perguntou retoricamente. Por que você nos odeia, não é? Perguntou Vanisa. Claro que não. Você come gado, não é? Você come porque você os odeia? Ele perguntou. Claro que não. Ela disse. Então, o que te faz pensar que minha necessidade de comer carne significa que eu te odeio? Você é feito apenas do que eu como. Ele respondeu. Mas essas coisas de tortura. Ela disse. A guerra cria torturadores. Ainz disse com absoluta certeza. Horror gera horror, e os torturados que sofrem horror, tornam-se torturadores, alguns são como vingadores, visando aqueles que atacam outros, outros se tornam aqueles que eles odeiam. Oh, bem, ainda quero um roupão de banho. Ela disse, olhando sadicamente para o homem-tigre. Você já vai pegar um casaco de panda a caminho de casa. Ainz disse, sentindo-se muito como se estivesse cuidando de uma criança. Contente-se com o que receberá amanhã, e depois, no caminho de volta. Ele disse. Ela fez beicinho, então se jogou de costas, apreciando seu olhar rebelde enquanto ela caía no sono com um bocejo. Como Vossa Majestade deseja. Ela disse. Você também, pode descansar, Ragnar. Ainz disse, e com uma expressão de gratidão, o homem-tigre se acomodou, e começou a cochilar. A manhã chegou rápido o suficiente, e quando eles acordaram, e tomaram um farto café da manhã, que o homem-tigre devorou como se fosse desaparecer se ele não terminasse rápido o suficiente, eles logo estavam a caminho. Montando montarias mortas-vivas, eles alcançaram os portões do Capitólio mais rápido do que Ragnar havia previsto, o sol estava no céu em sua posição de meio-dia, e conforme eles fechavam a distância, Ainz encolheu os ombros com desdém. As paredes tinham 6 metros de altura, e obviamente eram muito grossas, mas não era uma estrutura especialmente intimidante, não havia fosso, não havia ponte levadiça, não parecia ter um portão de madeira, sendo protegido apenas por uma porta levadiça, como as estruturas defensivas foram embora. Faltavam inúmeras características que se esperaria que uma grande cidade possuísse. Finalmente Ainz e seu grupo foram vistos das paredes, e uma sentinela gritou para ele se identificar. Detectar vida, criança. Ainz disse. Nada aconteceu. Ele se virou para Ragnar. Por que não estou detectando crianças dentro da cidade? Ele perguntou.
Acredito que isso confirmaria um boato que ouvi, de que a capital havia recorrido a comer seus filhos. Ele disse de uma forma impassível que escondia suas emoções. Oh! Ains disse com compreensão. Isso torna isso fácil então. Ele lançou o emissário do inferno. E uma horda de rostos de pesadelo, envoltos em chamas, e exalando malícia opressiva, ergueram-se de onde ele estava, e voaram bem acima dos muros da cidade, e se espalharam por todos os cantos da cidade. Homem-esfera da capital, o grande declarou que vocês devem ser destruídos por tudo o que vocês fizeram, e tudo o que vocês deixaram de fazer, e tudo o que vocês farão se tiverem tempo para fazê-lo. Em sua graça ele concede a você 2 minutos para fazer as pazes com quaisquer deuses que você siga, e então é hora de você perecer. A sentinela ficou perplexa, quase esquecendo a própria origem das cabeças voadoras de pesadelo, e seus rostos aterrorizantes, continuou a repetir suas palavras, mas contando o tempo até o fim. Quando a contagem regressiva terminou, o grande orbe azul o cercou, girando rapidamente, e tanto Vanessa quanto Hargnan se moveram para ficar fora da esfera mágica que circundava o rei esquelético. Ele manteve a postura por alguns segundos, e então gritou: Devorador de Urdu! Um crepitar e estrondo começou sob seus pés, a terra começou a tremer, mas era claro que para os 3 fora das muralhas, não havia nada além dos tremores secundários. A verdade é que a cidade era o epicentro de tudo. O barulho começou, os prédios começaram a cair, as paredes desabaram, inclusive a que estava à sua frente. Gritos de horror e terror varreram-nos, como se clamassem ao indiferente universo por uma salvação que eles não iriam, e não poderiam receber. Eles ouviram o som de ossos sendo esmagados e quebrados, eles ouviram o som de batidas e batidas de corpos caindo de cima e atingindo uma pedra impiedosa abaixo, e então tudo ficou quieto. Quebrar item. Ains disse enquanto se aproximava da porta levadiça, era realmente inútil fazer isso, a parede de ambos os lados havia sumido, mas era o princípio da coisa. A cidade estava simplesmente, quase completamente destruída. Uma grande boca se abriu embaixo, o chão rachou, e engoliu tudo inteiro. Aqui e ali alguns edifícios permaneceram, mas bem no fundo do buraco havia pessoas se afogando, arranhando, tentando se levantar. A água da cidade que a suprira, e tornará a vida possível lá, estava lá, o suficiente para eles se afogarem, e a própria cidade e todos em cima dela estavam agora dentro de um abismo. Ains olhou para o poço, alguns ainda estavam vivos, agarrando os escombros gritando por ajuda. Maior lacuna próxima. Ains disse, e na frente dele uma nova pedra apareceu, e se expandiu sobre a velha, e apesar do estado arruinado da cidade, era como se o abismo nunca tivesse existido. Detecção de vida. Ele disse. Nada além de seus pés, e aqueles estavam piscando como mais afogados. Preguiçosamente ele especulou que alguns poderiam permanecer ali na escuridão por dias, semanas ou até meses. O abastecimento de água ainda era grande para um pequeno grupo, e com os corpos flutuantes dos mortos, podia-se festejar com cadáveres, com comida e água. Eles podiam persistir na escuridão por muito tempo, possivelmente até anos se tivessem em algum lugar confiável para descansar ou poderia criar algo para tornar isso possível. Mas ele duvidava que alguém o fizesse, sem nenhuma saída. Agora, para enviar uma mensagem. De um tipo mais pacífico. Ele disse, e enviou seus rostos de pesadelo gritando a notícia da capital destruída e massacrada através da paisagem infernal de seu reino, prometendo alimentar aqueles que apareceram diante de seu destruidor, e destruir aqueles que não o fizerem. Ele tinha poucas dúvidas de que sua convocação seria amplamente respondida. Agora que senhor? Perguntou Vanessa. Agora vamos esperar. Ains respondeu.